A SIC lança hub de conexões internacionais. Câmara aprova em primeira discussão projeto que autoriza a doação diária para a construção de habitações populares. Comissão Especial de Estudo realiza nova reunião sobre reforma tributária. No Saúde Agora, a infectologista Isabel de Moraes explica a importância da vacinação contra o HPV. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 38 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e vamos conversar. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A Associação Comercial e Industrial de Campinas lançou um projeto inédito que promete ser um divisor de águas para a economia regional. Então, para nos contar qual é esta novidade, eu aciono o repórter André Aranha, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. O espaço vai oferecer consultoria estratégica, também inteligência de mercado e geração de negócios internacionais. Conversamos com a Adriana Floss, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira e falou sobre isso. Olha só. Olha, a gente ia ampliar o atendimento que a gente já faz aqui para os empresários na cidade de Campinas, né? A Associação Comercial esse ano completa 105 anos e é super importante que a gente também possa qualificar o pequeno empresário para que ele possa passar a exportar, né? Então, é trazer uma nova possibilidade de mercado. Esse é o trabalho que o Hub vai fazer. Na prática, no dia a dia, ele tem que ser associado aqui na Associação Comercial de Campinas, então a prerrogativa é que sejam empresas aqui estabelecidas no município e que a partir disso ele tem uma consultoria aqui, tem alguns níveis de consultoria, onde ele pode só aprender ou mais do que aprender também está ali no hands-on junto com a nossa equipe aqui, então funciona como um bom estágio para que ele possa de fato aprender. É uma boa consultoria. Olha, ele tem que primeiro ter um produto, estar disposto, ter vontade de exportar o produto dele, estar qualificado, mas às vezes ele não sabe se ele está nesse ponto ou não. Então, por isso a consultoria começa desde o início, até para que ele aprenda sobre isso, né? Existem vários tipos de qualificação para isso no mercado, a própria Apex faz um trabalho como esse, a Invest SP também, mas o que a gente faz aqui é um passo além disso, né? Dando a mão para o empresário e ensinando a fazer essa caminhada. A consultoria estratégica funciona na medida que ele venha e seja associado, né? Ele pode, na verdade, assim, ele contrata, né, alguns níveis de consultoria. É um preço bastante acessível, né, mas é uma coisa feita para o associado da associação comercial. Campinas é bastante diversificado, né? A gente não tem um setor específico que tenha hoje, quer dizer, o setor mais específico são setores de grandes empresas, produtos manufaturados, né? Às vezes as empresas elas importam peças, montam aqui para depois exportarem novamente. Mas aqui, no caso, o atendimento é para o pequeno empresário, aquele que tem uma pequena produção, aquele que quer expandir o mercado, quer levar o produto dele para outros países. Com isso você faz com que os negócios cresçam, né? E o negócio crescendo ele vai gerar mais emprego. Então
Movimentar a economia nesse formato sempre é muito bom, porque você faz a roda girar de uma maneira mais efetiva e todo mundo ganha, né? A empresa cresce. Então, aqui o importante é a gente ajudar a empresa a crescer e saber exportar o seu produto, mas de uma forma sustentável, porque sempre é um risco muito grande para o pequeno empresário se ele não souber fazer isso de forma adequada, né? Então, acessar novos mercados é sempre um desafio muito grande. E vão ser várias ações? A gente montou o hub, fica aqui no quarto andar, no andar de baixo. A gente vai fazer o atendimento no quinto e no quarto andar. A gente tem todo um sistema de como isso funciona, né, de uma experiência muito grande, junto com parceiros importantes que trazem essa expertise. E é justamente isso, você tem várias etapas que isso acontece, né? Então, você pode contratar a etapa que mais lhe convier, né? Às vezes a pessoa já exporta, mas ela quer se qualificar melhor, entende? Então, é mais ou menos por aí. Bom, está aí a Adriana Flose conversando conosco, concedendo entrevista coletiva. Serão vários espaços oferecidos por aqui, Gabriel, como, por exemplo, expansão em segurança, também estratégia com base em dados reais. São várias ações também que serão realizadas, como diagnóstico personalizado, plano de ação e mentoria contínua, também relatórios de inteligência comercial. Portanto, tem muita coisa. Conversei também durante a entrevista coletiva com o gestor da Hub, que falou sobre isso. Acompanhe. Nosso trabalho ele já vem com 2 anos de experiência em outras praças, e aqui nós estamos trazendo aí uma espécie de upgrade da ideia do Hub. Ele nada mais é do que pontes com as empresas e o mercado externo, através de canais, e ajudando as empresas a exportar, entre outras atividades, né? Não é só exportação. E o nosso trabalho é esse, fazer essa ponte, ligar os pontos. Esse evento, por exemplo, é um caso clássico onde você tem formadores de opinião, instituições que fomentam o mercado internacional, e a ideia é que o Hub seja um catalisador dessas demandas, procurando as respostas no exterior. Essa é a nossa ideia. A empresa ela vai se associar ao Hub, não é? Nós vamos ver o perfil que a empresa tem hoje, se ela, por exemplo, é uma empresa que já exporta ou uma empresa que ainda não exporta, e nós vamos adequando a metodologia de atendimento de acordo com o perfil da empresa, tá? Isso, obviamente, tem um prazo específico, e a nossa ideia não é trazer o peixe, mas ensinar a empresa a pescar. Esse é o nosso trabalho aqui. Que hoje você tem uma condição muito especial de ir para o mercado externo, está se trazendo para dentro do país algo que não é de curto prazo, né? Mas a ideia de que eu posso ir para o exterior, muitos empresários já têm, eles só não sabem como. Eu acho que aqui dentro da SIC você tem hoje um serviço que é o Hub, que faz exatamente isso, não só tratar as questões mais operacionais, né, com parceiros estratégicos, mas também mostrar para as empresas que isso é muito possível. Inclusive nós temos algumas empresas aqui, que vão estar aqui hoje, que já têm experiência em outras praças e que já estão fazendo exportação, que é a porta de entrada para o mercado externo. A região de Campinas é uma região muito forte. A gente sabe como o interior de São Paulo é forte, a região de Campinas é muito forte. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, catalisar todas essas forças para que o empresário da região possa ir para o mercado externo com muita segurança e com muita expertise. Esse é o nosso papel. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado ao nosso repórter André Aranha. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui pela Adriana Flose, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e também Olavo Furtado. Bom, vamos com as notícias da metrópole. A gente continua falando, só que agora sobre emprego. É sempre bom, né? Atenção, hein? Você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho, ou para você que quer mudar de área, preste atenção. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, está com mais de 600 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Confira algumas delas. Há vagas para agente de pátio,
agente de vendas de serviços, ajudante de açougue, arrumadeira de hotel, atendente de padaria, barman, churrasqueiro, eletricista, empregada doméstica, mecânico de motores, montador de móveis, pedreiro, porteiro e zelador. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Meio-dia mais 48 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem, durante mais de 3 horas, os vereadores se reuniram para discutir e votar 6 projetos. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Então, seja bem-vinda e olá, Mirna! Olá, Gabriel, e a você que nos assiste. Nesta quarta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do prefeito que trata do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. É uma atualização do atual conselho de acordo com a lei federal. E o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara falou sobre os objetivos e a importância dessa matéria. Isso reflete em repasse de recursos. Um pré-requisito para que a cidade receba recursos é ter esse conselho nas diretrizes previstas na lei federal. E cabe ressaltar também, viu, Mirna, que tivemos discussões sobre a metodologia e a composição desse conselho na última sessão, na sessão da legalidade. Tivemos um grupo de vereadores, o vereador Eduardo Magog esteve à frente desse grupo, na prefeitura, com representantes do conselho, e colocaram uma emenda ao projeto, alterando e ampliando a participação popular nesse projeto. Então eu acredito que os vereadores vão deliberar favoravelmente a esse projeto, a nova composição do conselho, inclusive com a emenda proposta. A proposta segue agora para a sanção do prefeito e nós tivemos também uma outra matéria de autoria do Executivo que foi aprovada na Câmara. Esta em primeira discussão é a que trata da autorização de doação de propriedade municipal para a construção de casas, ou seja, habitações, são 100 unidades lá na região do Jardim Satélite Íris. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, detalha a proposta. Uma área pública ali na região do Campo Grande, uma região que tem a necessidade de que tenhamos um olhar cuidadoso, um olhar mais crítico para o déficit habitacional. Então, faz parte de um pacote, a Caixa Econômica Federal ela é a responsável pelo FAR, que é esse fundo. Toda essa condução também em conjunto com o governo federal e unidades da Minha Casa Minha Vida serão edificadas nessa região, como você bem disse, ali do Satélite Íris, região do Campo Grande, para que as pessoas tenham contempladas. Campinas ela tem hoje no seu DNA uma das cidades que mais trabalhou em termos de regularização fundiária. São milhares de moradias que foram regularizadas, mas ainda nós temos um déficit habitacional que tem que ser sanado. E de autoria do vereador Eduardo Magoga, foi aprovado em primeira discussão o projeto que obriga as concessionárias de veículos situadas em Campinas a fixar em suas dependências informativo sobre os direitos da pessoa com deficiência acerca da isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos
industrializados. A pessoa vai até a concessionária e às vezes ela não é assistida da maneira correta, para que ela tenha começo, meio e fim. Então o projeto é exatamente para isso, para que quando ela chegue lá, a concessionária tenha pessoas especializadas para poder atender essa pessoa com deficiência. E também deixa ela disponível um rol de todas as deficiências que tem direito a esse desconto. E às vezes o que a gente percebe é que parece que a concessionária não deve ter muito lucro na venda de um carro com muito desconto por conta da lei do governo federal e acaba tendo um desleixo no atendimento dessas pessoas. Nós queremos provar que essas pessoas sim têm condições até de melhorar as vendas nas concessionárias, uma vez... Facilitando, inclusive, todo o processo para elas, né? Facilitando e disponibilizando exatamente na concessionária todo mundo que tem direito a esse desconto. Lembrando que esses projetos que foram aprovados em primeira discussão ainda serão discutidos no mérito. E o resultado completo você confere lá no site campinas.sp.leg.br. E a íntegra da 53ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. E olha só, a vereadora Débora Palermo promove palestra sobre suicídio infanto-juvenil e adultização precoce de crianças e adolescentes em reunião da Frente Parlamentar. A vereadora Débora Palermo, presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, organizou palestras e reflexão sobre temas urgentes que afetam a infância e a juventude. Clínica que atende crises, né? E a maioria dos casos, ela diz que são pais que procuram com filhos, crianças e adolescentes que os pais já não sabem lidar com a situação e eles fazem esse atendimento ali na FAC. E também uma informação importante, André, que foi o número 188, né? Para as pessoas que estão pensando em desistir da vida, mas que liguem 188, conversam um pouco, são pessoas que fazem um atendimento especializado, que para ninguém cometer essa... Viver é bom, né? Às vezes eu falo que tudo passa, então a gente tem que saber dar tempo para a gente conseguir se recuperar e pedir ajuda, principalmente, buscar ajuda. A programação contou com a presença de especialistas no assunto, como a professora Rosângela, que é psicóloga e mestre em educação. Eu presenciava casos de automutilação, né? Como professora na rede pública, estadual, municipal, sempre me deparava, entrava anos, saía anos, com crianças que apareciam, né, cortadas, outras que ficavam escondidas pelos cantos, com capuz, blusas de manga comprida. Outras vinham falar, outras a gente descobria por observações, né, porque o professor é um eterno observador. A iniciativa busca promover o diálogo entre profissionais, famílias, educadores e gestores públicos. O evento abordou o avanço dos casos de suicídio entre crianças e adolescentes. É um tema muito difícil, né, da gente falar, da gente ouvir e ver esses números enormes aí de tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes, que deveriam estar vivendo a melhor fase da vida, né? A melhor época da nossa vida é criança, adolescência, e perdendo a vontade de viver. Então, eu acho que é um tema muito caro, mas a gente tem que falar e também não só falar, a gente tem que pensar em políticas públicas, no que fazer para que esses números diminuam. Ontem, a Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara se reuniu e deu o parecer a 7 projetos de lei. A Comissão de Constituição e Legalidade analisou 7 projetos de lei. Entre eles, aprovou a proposta do vereador Guilherme Teixeira sobre a prioridade de atendimento psicossocial e de segurança às mães atípicas, que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com TEA no sistema de saúde municipal. Acho que é muito importante. Nós temos aí vários vereadores na casa que estão muito preocupados e preocupadas com a questão de todos os cuidados necessários às pessoas que estão dentro do espectro autista, especialmente também mães responsáveis, pais.
O texto do vereador Guilherme Teixeira é muito importante nesse sentido. Meu voto é favorável, presidente. Favorável, perdão, vereador Eduardo. Vereador Felipe Marquesi. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, favorável. Vereadora Fernanda Souto. Acompanho o relator, voto favorável. Vereador Igor Diego. Senhor presidente, eu voto favorável. Então, o item 3 está aprovado. Já o item 6 foi rejeitado pela maioria dos presentes, de autoria do ex-vereador Paulo Búfalo, que estabelece percentual mínimo de mão de obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica em contratos públicos municipais, nos termos da Lei Federal 14.133 de 2021. Nós, aqui, né, a partir da autoria da proposição do vereador Paulo Búfalo, do ex-vereador Paulo Búfalo, Campinas apenas se adequaria a essa proposição da legislação federal. Então, não há inconstitucionalidade, porque não se adentra a competência da União, a Campinas apenas está se adequando àquilo que já é indicado pela União, né? Eu, então, voto favoravelmente ao projeto, contrário ao parecer do relator. Vereador Eduardo Magó, como vota? Sigo o relator, presidente. Eu também sigo o relator, voto contrário. Vereadora Fernanda Souto. Senhor presidente, eu voto contrário ao parecer do relator e a favor do projeto. Vereador Igor Diego. Senhor presidente, mais um projeto, né, inconstitucional aqui, trazido pelo vereador Paulo Búfalo. Então, não me resta outra opção a não seguir o relator. Então, o item 7 está reprovado também. Dos 7 projetos, 3 foram aprovados, 2 tiveram o pedido de vistas e outros 2 foram rejeitados. Os 2 concedemos vistas à autora do projeto, a vereadora Paola, e agora os outros 2 foi reprovado pela maioria dos membros. Os outros seguem aí as outras comissões para depois vir para o plenário para apreciação de todos nós vereadores. A Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária, que analisa os impactos na Receita Municipal, se reuniu pela 5ª vez no ano e analisou temas como impostos e iluminação. Na 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos, foi debatido as alterações no IPTU, ITBI, IPVA, iluminação e monitoramento e também a criação do CIBSINTER. O primeiro tema foi apresentado por Fernando Botelho, que falou da atualização legal dos tributos. A emenda constitucional, ela teve um grande foco nos tributos sobre o consumo, né? E o IPTU e ITBI, eles são tributos sobre a propriedade. Essa emenda constitucional, como eu falei, ela teve foco sobre a tributação sobre o consumo, mas não se limitou à tributação sobre o consumo, né? Como a gente vai ver, ela promoveu algumas alterações de outros tributos, como, por exemplo, o IPTU, que eu vou falar agora. Essa emenda, ela inseriu o inciso 3º no parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal, que é o parágrafo que dá competência tributária aos municípios para instituir o IPTU. E esse inciso 3º, ele diz o seguinte, que o IPTU poderá ter a sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos pela lei municipal. Outro tema discutido em reunião foi o imposto sobre propriedade de veículos automotores, apresentado por Felipe Viana. Números atuais para a gente tentar fazer mais ou menos ter uma ideia dos números no Brasil. Primeiro, a frota de veículos em circulação é por volta de 124 milhões de veículos terrestres. Essa frota inclui caminhão, carro, moto, são veículos terrestres, tá? São dados do Ministério do Transporte. Dentre esses veículos, Campinas está em 9º, é a 9ª maior frota do Brasil. Desse PVA arrecadado por São Paulo, que é o líder aí da arrecadação, 1 bilhão pertence a veículos que estão licenciados em Campinas. Então, se tem 1 bilhão de PVA relativo a veículos que estão aqui, 500 milhões por ano vem para Campinas. Não sei se podem confirmar o pessoal do Fisco Municipal.
ele só perde para capital, que responde por mais ou menos 8,9 bi de arrecadação. Então, Campinas, 1 bilhão dos veículos aqui, 50% vem para o município. A 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos foi mediada pelo presidente da Sinalfic e contou com 2 participações via Zoom, Marina Rocha, auditora fiscal da Receita Federal, e Ricardo Almeida, mestre em Direito Público pela UERJ. Ao término das apresentações, o presidente da comissão destacou os principais pontos da reforma tributária. O ponto principal é a necessidade da preparação por parte das empresas, dos contadores, já alertarem as empresas para as mudanças que estão por vir, né? O último palestrante foi muito incisivo na complexidade que a reforma tributária está trazendo para as empresas, né? Uma certa confusãozinha no início da implantação, e irá levar um tempo até finalizar a reforma tributária, essa transição será demorada. Então é papel da nossa Câmara Municipal trazer esse debate ao público, dando esse alerta para as dificuldades que as empresas terão na adoção da nova reforma tributária. Então o preparo é muito importante, esse é o nosso papel aqui na Câmara hoje. E haverá uma próxima reunião, já tem data marcada? Dia 10 de outubro, das 10 ao meio-dia, né, e na área do contencioso tributário. Esse é um tema muito importante que também atrairá muitos palestrantes importantes e empresas, a OAB estará presente com certeza, e eu convido a todos para estarem conosco aqui dia 10 de outubro. O vereador Gustavo Peta protocola requerimento e pede informações à Prefeitura sobre o início das obras da unidade de pronto atendimento, a UPA Leste. Em fevereiro de 2024, a Prefeitura de Campinas anunciou a construção da 5ª unidade de pronto atendimento do município, a UPA Leste. Lembrando que atualmente a cidade conta com 4 unidades. As UPAs Carlos Lourenço, a do Campo Grande, a Anchieta Metropolitana e a do São José. Considerando que já se passou mais de um ano desde o anúncio, o vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento ao Executivo pedindo informações sobre o início das obras da UPA Leste. Na verdade, nós estamos questionando, a Prefeitura anunciou, no ano eleitoral inclusive, a construção da UPA Leste. A UPA Leste é uma reivindicação muito antiga, de muitos bairros, né? Parque Brasília, Vila Brandina, Costa e Silva, toda a região leste, né? É uma região muito densa do ponto de vista populacional e que não tem uma unidade de pronto atendimento, né? Hoje tem uma parte que vai para a unidade do Padre Anchieta, outros vão para a unidade do São José ou até do Carlos Lourenço, mas não há uma unidade ali. Então, a Prefeitura já anunciou isso, nós queremos saber o prazo, os investimentos, se o investimento do governo federal já chegou, o que está sendo feito, né? Porque essa população realmente reivindica há muito tempo a construção da UPA Leste. A previsão de repasse anual de R$ 3.600.000 do Ministério da Saúde são um dos pontos questionados pelo parlamentar. É significativo, o governo federal tem contribuído muito com investimentos relacionados à saúde do município. Nós tivemos recentemente a inauguração do Hospital da Mulher, a pedra fundamental do Boa Esperança, que é inclusive na região leste do Centro de Saúde do Boa Esperança, e também tem esse recurso previsto para a UPA Leste. Então nós queremos saber como a Prefeitura está lidando com esse recurso, quais as previsões de entrega, porque a população realmente reivindica há muito tempo essa UPA Leste, e o anúncio feito no ano passado gerou diversas expectativas que ainda não foram cumpridas. No documento, o vereador questiona se existe um plano de processo seletivo de contratação dos profissionais de saúde e dos funcionários que irão trabalhar na UPA e, além disso, Peta faz questionamentos sobre o projeto e o endereço do local que será instalada a nova unidade de pronto atendimento. A população quer a UPA já, o quanto antes. Não é calendário eleitoral. Tem que se respeitar o calendário e a vida das pessoas. 1h mais 6. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Você que está nos acompanhando, sabe o que é o HPV? No quadro de hoje, uma infectologista vai explicar tudo sobre esse vírus.
Formas de transmissão, principais sintomas, quais são os riscos da baixa adesão dos adolescentes à vacina. A especialista ainda vai abordar sobre as barreiras que ainda existem e que precisam ser quebradas para aumentar a cobertura vacinal no nosso país. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a importância da vacinação contra o HPV. Há apenas 4 meses do fim da campanha nacional de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos, os números revelam um cenário alarmante. Só 1,5% do público-alvo foi vacinado. De um universo de 7 milhões de jovens, pouco mais de 106 mil receberam a dose única que poderia protegê-los contra o vírus. E quem explica tudo sobre esse tema é a médica infectologista Isabel de Moraes Pinto, coordenadora de vacinas na DASA. Doutora Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão relevante com você e com toda a sua audiência. Doutora, antes da gente entrar nesse assunto da vacinação exatamente, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa sobre o que é o HPV. O HPV, né, é uma sigla para papilomavírus humano. Então é um vírus, né, existem vários tipos de HPV, e existem alguns que já foram bem associados a 2 situações muito importantes. Uma delas, começando pela menos grave do ponto de vista de saúde, mas não deixa de ser complicada, é a verruga genital. Então existe o papilomavírus humano 6 e 11 que estão associados à verruga genital, que é uma condição muito complicada e que a pessoa adquire somente pelo contato pele a pele. Então é uma situação muito complicada. Além disso, a gente tem uma série de outros vírus, entre os quais os mais importantes são o 16 e o 18, né, também HPV 16 e 18, que estão associados a uma série de cânceres. O câncer, né, mais frequente causado pelo HPV 16 e 18 é o câncer de colo uterino. Então, mais de 500 mil pessoas vão evoluir, né, no mundo com câncer e dessas 340 mil vão morrer a cada ano. Então, é uma situação muito complicada. Se não bastasse isso, a gente tem uma série de outros cânceres causados também pelos mesmos HPV, que são câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de orofaringe, câncer de vulva, câncer de vagina. Ou seja, o HPV ele não escolhe gênero, homens e mulheres se infectam. Sem dúvida nenhuma, a maior carga da doença é do câncer de colo uterino, mas todas as outras condições são muito preocupantes. Para quem tiver câncer de ânus, câncer de pênis, é ele, né, ou é ela. Então é uma situação muito complicada e que pode ser plenamente evitada através da vacinação. E, doutora, por que você acredita que esses números, né, eles estão tão complicados com relação aos jovens? Você acha que está faltando aí uma linguagem mais apropriada para esse público? Está faltando a vacina chegar até onde esse público frequenta? O que você acha que está acontecendo para que eles não estejam aderindo à vacina? Tá. Então, na verdade, a gente tem observado atualmente uma hesitação vacinal para todas as vacinas, né? E isso acaba sendo mais intenso numa situação em que a vacinação é destinada ao público adolescente, que é, sem dúvida nenhuma, um público que sempre questiona, né, uma série de medidas. E a gente precisa explicar, a gente precisa conversar. Então, eu concordo com você, a gente precisa chegar ao adolescente, conversar nas escolas, conversar nas universidades, nas redes sociais,
porque é aí que a gente pode chegar e falar, olha, você sabe o que é o HPV? Você sabe como é a vacina? Então, é uma vacina inativada, né, em que se pega o HPV, se retira o genoma, que é aquela parte do vírus que vai permitir que ele se multiplique. Então, é um vírus que não vai causar doença. E, no caso específico da vacinação de jovens de 9 a 19 anos, é uma única dose, uma única injeção que vai durar 30 segundos e você vai conseguir evitar uma série de doenças muito, muito graves. Existe uma outra coisa também, né, que você, na medida em que você tem uma boa cobertura vacinal, o vírus não circula na comunidade, mas para isso é importante que os homens, que as mulheres, né, possam ter acesso à vacinação, e isso tem sido oferecido pelo SUS, né, e além disso, as pessoas precisam se vacinar. Ter a vacina disponível na unidade básica de saúde não é suficiente, as pessoas precisam ir e se vacinar uma única vez, por menos do que 30 segundos, a gente resolve situações tão graves como essas. Com certeza, doutora. E até muitas pessoas pensam que só as meninas precisam se vacinar. E não, né? Os meninos também precisam se vacinar. Como você falou, tem o câncer de pênis, por exemplo. Sim, tem câncer de pênis, tem câncer de ânus, tem câncer de orofaringe. Na verdade, o câncer de ânus e o câncer de orofaringe acometem homens e mulheres, né? E como eu falei também, porque, na verdade, as pessoas se relacionam, né? Quanto mais pessoas a gente tiver que estão imunizadas, homens e mulheres, meninos e meninas, né? Na hora da relação sexual, e, na verdade, como eu disse, não precisa ser uma relação completa, só o contato pele a pele pode levar à infecção. E se você tem pessoas que estão imunizadas, elas não vão estar excretando o vírus. Então, você acaba se protegendo e protegendo as pessoas com quem você se relaciona. Até gostaria, doutora, que você reforçasse a forma de transmissão do HPV aqui para quem está acompanhando em casa e quais são os principais sintomas que a pessoa começa a apresentar depois de infectada também. Sim, então, assim, você não precisa ter uma relação sexual completa com penetração, mesmo utilizando, por exemplo, uma camisinha, isso não é suficiente para que a pessoa não deixe de ter contato com HPV. Então, daí a importância da pessoa se imunizar. Então, ela vai, se ela se infectar, né, muitas pessoas não vão ter nada, vão ficar por um bom tempo excretando o vírus e podem transmitir para as pessoas com quem elas se relacionam, né? Outras vão começar, e isso pode demorar algum tempo, né? Elas vão ter, por exemplo, a verruga genital, né? Que é um condiloma acuminado, diferente do condiloma da sífilis, é uma verruga elevada, né? E essa verruga vai ser transmitida para as pessoas com quem elas se relacionar. Além disso, a gente pode ter, então, e com uma evolução um pouquinho mais lenta, o câncer, por exemplo, de colo uterino. Então, ele vai chegar ao colo, vai alterar as células, né? E quando a pessoa percebe, ela pode já estar com um câncer avançado. É claro que se ela fizer uma visita, a mulher, no caso, né? Ao ginecologista de uma forma adequada, de uma forma que ela possa ser avaliada laboratorialmente, ela vai poder fazer esse diagnóstico. Mas quando ela fizer o diagnóstico, ela vai ter que fazer um tratamento desse câncer. E para que fazer um tratamento se com uma única dose de vacina, né, nesse período, né, nessa idade de 9 a 19 anos, a pessoa pode se prevenir de algo tão complicado. Exatamente, fora que é tão simples, né, como você explicou, basta aí se dirigir a alguma unidade de saúde que a vacina está lá disponível para prevenção, justamente, né, doutora? Isso. E, na verdade, né, o que a gente vê é que
Então, antigamente, né, quando a vacina foi inicialmente produzida, a gente começou com 3 doses de vacina. Logo em seguida, se viu que a população de 9 a 14 anos, com 2 doses, já se protegeria. E estudos mais recentes mostraram que 1 dose seria suficiente, porque os níveis de anticorpos atingidos são muito altos. Então, com 1 dose, a gente previne, né, uma situação que pode ser tão grave. E por causa disso, a gente, o que fez o Ministério da Saúde, ele expandiu a vacinação, né, de 9 a 14 anos, porque em vez de 2 doses a gente pode, com 1, proteger esses indivíduos, para a população, né, até 19 anos. Então, a gente sabe, baseado em estudos, que é uma forma, né, uma dose vai proteger, mas a gente precisa que as pessoas se imunizem, né? E como você bem falou, né, no começo da nossa conversa, a gente tem 1,5% da população, né, de 15 a 19 anos que se beneficiou, né, dessa expansão da faixa etária para se prevenir contra HPV. Com certeza, doutora. E a gente está falando aqui dos jovens, adolescentes, mas também tem os adultos, né? Acho que esse é um tema que é um pouco tabu ainda entre os casais, né? Como que os casais podem abordar esse tema? Falar, olha, é importante a vacinação contra o HPV, tanto homens quanto mulheres, né? Isso, então, essa é uma situação, né, em que sempre que você fala de uma doença que é transmitida através da relação sexual, as pessoas pensam assim, será que isso tem a ver com comportamento? Mas não tem a ver, na verdade isso tem a ver com saúde, né? Então, a gente está querendo prevenir o câncer, isso eu acho que é muito importante, né? Tinha uma época que a gente achava, e era o que a gente tinha disponível, que as vacinas preveniam infecção. Só que a gente sabe agora que tem vacinas que previnem infecção que levam a câncer. Então, a ideia é proteger todo mundo. A gente não precisa perguntar se a pessoa é casada, se a pessoa tem 1 parceiro, se a pessoa tem 2 parceiros. A gente tem que vacinar todo mundo para realmente proteger as pessoas, né? E além disso, a gente sabe, né, que existem formas menos comuns. Mas, por exemplo, se a mulher for portadora do vírus, né, na passagem pelo canal de parto, o bebê pode se infectar. E pode ter uma doença que é muito grave, que é a papilomatose respiratória recorrente. Então, a criança fica com aquele mesmo condiloma, né, aquelas mesmas feridinhas que estariam nos genitais, por exemplo, fica no trato respiratório dessa criança. E essas feridinhas vão crescendo e podem levar a uma obstrução, né? Então, é uma coisa tão grave e que você pode prevenir, e nesse caso específico das crianças, existe, né, daí nos centros de referência para imunobiológicos especiais, que são disseminados por todo o Brasil, a possibilidade dessa criança também tomar a vacina HPV. Daí, nesse caso, ela teria uma função terapêutica, ou seja, ela vai diminuir a chance de precisar fazer endoscopias repetidas para retirar esses condilomas. Mas se a gente pensar antes disso, né, se essa mãe, se esse pai tivessem se prevenido, isso não teria acontecido com a criança. Exatamente. E, doutora, para a gente já ir encerrando aqui nosso bate-papo, quais são as principais orientações se a pessoa for diagnosticada com HPV, né? O que ela precisa fazer? Procurar qual especialista nesse primeiro momento? Isso, então depende do tipo de câncer que a pessoa tiver. Se ela já tem um diagnóstico, por exemplo, de câncer de orofaringe, ela precisa procurar um especialista de cabeça e pescoço. Se ela tiver um câncer de ânus, né, ou um câncer de ânus, por exemplo, ela precisa procurar um proctologista. Se ela tiver um câncer de colo uterino, com certeza é um ginecologista, ou câncer de vulva, um câncer de vagina. E no homem, né, precisa procurar um urologista caso a pessoa tenha um câncer de pênis. E, assim, eu já estou falando na fase avançada do câncer, né, que ele já viu, já tem alguma alteração.
Mas se a pessoa tem alguma suspeita, né, é claro que ela tem que procurar o mais precocemente possível e para se orientar. Porque se ela não tem nada, de repente ela nem está infectada. Então, ela precisa mesmo tomar a vacina. A vacina que a gente tem disponível atualmente no SUS, a gente consegue prevenir 4 tipos, de HPV. Existe também no privado uma vacina que protege contra mais 5 tipos de HPV, que expande, né, o número de HPVs que vão estar sendo evitados com a vacina. Mas a minha, proposta a gente tem essa vacina no SUS. Vá e tome. Depois, se você quiser, existe sempre a possibilidade de expandir a sua proteção e procurar um serviço privado para tomar a HPV, que daí não é quadrivalente, vai ser a nonavalente. Mas começando pela HPV quadrivalente, uma única dose, de 9 a 19 anos, já está muito bom e já vai proteger muita gente. Mas a gente precisa fazer um mutirão. Não adianta só a gente se vacinar, a gente tem que fazer com que o maior número de pessoas se vacinem. Com certeza, essa conscientização, né, doutora, ela é fundamental para que a vacina aumente aí entre o público jovem e esses números cresçam. Isso, exatamente. Doutora, eu queria te agradecer muito pela participação aqui no Saúde Agora e por você compartilhar tanta informação assim importante aqui para o nosso público. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Quinta-feira quente aqui na cidade de Campinas, termômetros, devem passar dos 30 graus agora à tarde. Para amanhã, sexta-feira, o sol continua aparecendo durante todo o dia, mas com uma pequena queda na temperatura por conta da atuação de um sistema que atua no sul do país e também sobre o oceano. E aí pode ventar bastante à noite, o que diminui a sensação de calor. Não tem previsão de chuva para Campinas nos próximos dias. Vamos às temperaturas então? Para amanhã já estão aqui na minha tela. Fim da semana já está chegando com mínima de 14 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, mas não passa dos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. E nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.